Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra sem número, próximo à antiga caixa d'água. Apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo religioso, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A todos que estão conectados conosco pela Pedra Branca FM, pelo Facebook, aqueles que estão ouvindo pela Pedra Branca FM, aqueles que estão ouvindo pelo que estão assistindo pelo Facebook, que Deus vos abençoe. Eu desejo Shalom agora mesmo para você. E aqueles que estarão assistindo pelo nosso canal, também que Deus vos abençoe. Shalom a todos. Eu quero continuar a reflexão quando estávamos falando sobre corrupção. E aí nós lemos o Salmo 16 no versículo 10. Não deixará minha alma na morte, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Então nós falamos que o único corpo na terra que não viu corrupção foi o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo hoje na terra? Lembre-se, só mais um detalhe. Quando Cristo estava aqui na terra, ele não viu corrupção nem em vida e nem morto, porque um corpo entra em corrupção, começa a se deteriorar, se putrefar a partir das 72 horas. Com 72 horas ele começa a se putrefar. E Cristo o corpo dele não passou 72 horas no túmulo. Então o corpo dele não viu corrupção nem vida. As atitudes que Cristo praticou, os seus atos, não teve nenhum ato corrupto. Nunca praticou corrupção e o seu corpo ali no túmulo também não viu corrupção, não apodreceu. Quem é o corpo de Cristo hoje na terra? É a noiva. A noiva, a sua igreja. Então esta igreja também não tem corrupção. Ora, se existem grupos aí que estão praticando corrupção, é problema deles. Mas a verdadeira igreja de Cristo está unida. Ela não é uma coxa de retalhos, não. Ela não tem corrupção nela. Ela foi purificada pelo sangue de Cristo. Então não há corrupção nela. E também ela não é uma coxa de retalho. Ela está unida. Então veja só, nós frisamos isto aqui na programação passada, que a corrupção entrou por uma mulher e finaliza também por uma mulher. Apocalipse 19:2, aquela prostituta que corrompeu as nações, corrompeu o mundo com a sua fornicação, com a sua prostituição. E esta prostituta está se relacionando a uma igreja. Vocês sabem qual é. Ela é a mãe que tem as filhas denominacionais que corromperam o mundo com as suas fornicações, prostituições, adultério. Eu digo adulterando a palavra.
corromper o mundo e as pessoas estão corrompidas. Mas vamos lá. Eu quero destacar hoje, eu quero frisar um parágrafo da mensagem do profeta William Branham que ele disse: há 3 coisas que a denominação faz: destrói a fraternidade, produz ódio e causa amargura. São essas 3 coisas principais: destrói a fraternidade, produz ódio e causa amargura. As denominações fazem isto. Elas são uma colcha de retalhos espalhadas pelo mundo. Então você pega, enquanto Eva estava em Adão, ela não havia se corrompido. Preste somente atenção. Quando Deus criou Adão, ele criou com 2 naturezas. Natureza masculina e natureza feminina. Então a natureza feminina estava dentro da natureza masculina. Você vê que a Bíblia diz no capítulo 5, essa é a gênese dos céus e da terra, quando Deus criou o homem e mulher os criou e os chamou de Adão. Gênesis capítulo 5, como é que ele chamou? De Adão, porque ela estava dentro dele. Enquanto ela estava dentro dele, ela não se corrompia, porque os 2 eram um. Não se corrompia de forma alguma. Mas quando Deus separou, então você tem a corrupção, entrou através de Eva. Ao tirar ela dele, ela foi separada dele. E aí você tem que Eva caiu. Deus criou Eva justamente com 3 propósitos: de auxiliar o seu marido, seu esposo, gerar filhos e cair. Foi para esses 3 propósitos. Então, quando separou, ela iria cair. Então, aí você tem um monte de denominações separadas, todas caídas, porque a verdadeira noiva de Cristo não está separada. Estão unidos. Não há nada que separe eles. Então veja só, um monte de denominações separadas, todas caídas, todas caíram no adultério espiritual, todas estão caídas da palavra, elas não estão unidas com a palavra. Preste somente atenção na analogia que eu estou fazendo aqui. Aí você diz, e a mensagem? Ora, se tornou a maior denominação. Não é a mensagem de William Branham em si que é uma denominação, não. Foi esses líderes que tornaram a mensagem uma denominação. Mas eu não fiz isso, não. Eu não tenho envolvimento com nenhum grupo desses. Grupos que se autodeclaram os certos. E se você não fizer parte desses grupos, você não serve. Tem que fazer parte do grupo de cada grandão. Os grandãos com os sistemas nicolaíta que interferem na vida das pessoas, que interferem. Tem que fazer parte daquele grupo. Se você não fizer parte do grupo... Sabe, as pessoas às vezes ligam e perguntam para mim, de qual companheirismo tu faz parte? Ora, mas veja mesmo. De qual companheirismo? É o companheirismo tal? É o companheirismo ali da Paraíba? É o companheirismo de Goiânia? É o companheirismo de onde? Ora, como se isso valesse alguma coisa. Tem que fazer parte de um companheirismo, de um grupo. Deus não lida com grupos. Deus trata com o indivíduo. O profeta William Branham falou isso várias vezes. Deus não trata com grupos. Deus trata com indivíduos. Busca ter um relacionamento com Deus para você ver quem você será. Então veja só. Fizeram da mensagem uma denominação. Deixa eu provar isso aqui para você que fizeram. Olha só. O profeta William Branham disse assim: quando Deus te chama para ser pastor de uma cidade, de uma comunidade,
Pastor é local. Não existe pastores de várias cidades. Isso é contrário ao que o profeta ensinou. Já provei isto no vídeo sobre nicolaísmo que fiz. Quando Deus te chama para ser pastor de uma comunidade, você é pastor de toda aquela comunidade. Preste atenção, de toda. Então, se entrar outro pastor ali, está errado. Não existe 2 pastores em uma comunidade. Não. Você é o pastor de toda a comunidade. Se Deus te chama para ser o pastor daquela cidade, você é o pastor de toda aquela cidade. Que as pessoas queiram ou não, você é. Mas aí vem os grupos que se autodeclaram os certos, os bons, e se você não fizer parte deles, você é tratado como se não fosse nada. Aí aqui na Paraíba tem um grupo grandão chamado Fé Perfeita, que eles interferem, eles entram numa cidade sem nem orar, sem nem falar com Deus, perguntar para Deus se realmente eles foram chamados para aquela cidade, para ser o pastor daquela cidade. Não, eles entram e colocam outro tabernáculo naquela cidade. Quando William Branham ensinou que não existe pastores de várias cidades. Não existe. Evangelizar, eu posso evangelizar várias cidades, sim. Mas pastorear, eu tenho que pastorear a comunidade, porque o profeta William Branham ensinou que pastor é o cabeça do corpo local. Olha, do corpo local, porque o cabeça do corpo universal é Cristo. Cristo é o cabeça de todo o corpo, mas o cabeça do corpo local é o pastor. Você já viu cabeça de 2 corpos? Você já viu arrancar a minha cabeça aqui e colocar em outro corpo? Está morto. Não tem como. O profeta William Branham ensinou que pastor é como prefeito de uma cidade. Você já viu o prefeito de 2 cidades? Não tem. Só existe prefeito de uma cidade. Pastor é o marido espiritual do corpo local, da igreja local. Você já viu marido de 2 mulheres? E o profeta ensinou que o pastor é o ancião local. O que é o ancião? O profeta disse, é o chefe de uma cidade ou de uma tribo. De uma, não é de várias. Mas cadê que eles seguem o que o profeta ensinou? Eles não seguem. Aí quando a gente não faz parte desses grupos, eles dizem que a gente é Coré, Datã e Abirão. Olha só, quem é Coré, Datã e Abirão são aqueles que se levantam contra o profeta. Esses são Coré, Datã e Abirão que se rebelam contra o que o profeta ensinou. Então vamos lá? Aí eles começam a colocar grupos em outras cidades para produzir o quê? Para quebrar a fraternidade. Olha aqui, ó. Se tornaram denominacionais, quebrando a fraternidade. Então ali, vamos supor, na cidade de Souza tem 2 grupos. Por quê? Aí ali há uma quebra de fraternidade. Aqui em Pedra Branca também. Um pastor aí, o meu ex-pastor se levantou para colocar outro grupo ali. Colocar pessoas que ele não ganhou. Ele nunca ganhou ninguém em Pedra Branca. Nunca. Ele nunca fez trabalho evangelístico. Nunca. Mas vem, porque alguns insatisfeitos que não querem seguir a palavra, pede, aí o cara vai e coloca. Sem nem consultar a Deus, sem nem saber se foi chamado para ali, para aquela cidade, para fazer isto. Deus, eu entendo que um pastor ele pode evangelizar várias cidades, porque um pastor pode ser evangelista. Ele vai às cidades, evangeliza, mas quando Deus levanta um homem ali no meio do grupo, ele deve sair fora, se retirar e deixar aquele grupo seguir em frente. É isso que eles deveriam fazer. Deus levanta um homem no meio do grupo local e aí pronto, ele se retira e aquele homem segue com aquele grupo. É desta forma. O que deveria fazer esse pastor? Eu posso evangelizar várias cidades, sim,
Mas o que eu vou fazer? Eu vou pregar ordem, conduta e doutrina para aquele povo. E daquele grupo Deus vai se levantar um para tomar de conta do rebanho. É desta forma. Mas veja, quando comecei o trabalho aqui, porque aqui as ovelhas foram todas ganhas por nós, não foi por esse pastor. Chamei um pastor para cá. E aí você tem, passamos-se o tempo. Passa-se o tempo, esse pastor nunca ensinou sobre ordem, conduta e doutrina. Chegava de 5 horas da tarde, dava a ceia, levava os dízimos e ia para casa. Você já viu o pastor estar em casa de membro, comendo ali na casa de membro e aquele negócio todo? Não, o pastor é para estar orando, buscando a Deus, se consagrando para dar alimento ao povo. Eu não estou dizendo isso aqui para envergonhar ele, não. Estou dizendo isso aqui como um ensinamento para vocês. Como um ensinamento. Então, trouxemos. A partir do momento que ele viu que no grupo há uma pessoa chamada para conduzir o grupo, pronto, ele deveria se retirar, sair e deixar. Não, mas começa a ir para a casa de irmãos, porque eu sou testemunha disso, e lá vai comer um pastelzinho, um bolinho, e os irmãos vão botar coisa na cabeça. E começa, sabe? Aí separa o grupo local e bota outro tabernáculo. É evidente, se eu for evangelizar ali noutra cidade ali e levantar um grupo local, eu vou ensinar ordem, conduta e doutrina para as pessoas até que Deus levante do grupo um homem que tome de conta do rebanho. Isso deu certo. Isso deu certo, mas aí eles começam a quebrar a fraternidade, porque se tornaram denominação. Se você não fizer parte desse grupo, você não serve. Aí eu chamei esse pastor várias vezes e disse assim, eu estava vendo que a coisa estava ficando um pouco séria. Então eu chamei ele e disse, faça assim, fique com esse rebanho, eu saio fora, fique com o rebanho, apesar de ter construído tudo aqui e ter ganhado essas vidas aqui, fique com o rebanho, que eu saio fora. Ele disse, não, você não pode sair. Observe. Chamei ele 3 vezes para fazer isto, para ficar e eu sair fora. Estava renunciando, mas não quis, porque a coisa estava boa. Você não ganha uma alma, você não labuta com ninguém, você não resolve um problema dentro da igreja, você não faz nada. Você vem de 30 em 30 dias, dá a ceia, leva os dízimos para casa e vai embora. Você quer mais o quê? Chega de 5 horas da tarde, vai comer pastel na casa de irmão. Vai ficar ali, o irmão enchendo a cabeça dele ali tal, que está inconformado, que está não sei o quê. Claro, estava muito bom. Mas eu quis entregar, não quis. A partir do momento eu cheguei para ele e disse, eu fico com o Senhor até enquanto esteja com a palavra. Mas depois que o Senhor sair da palavra, eu lhe deixo. Foi dito e feito, saiu da palavra e eu deixei. Porque eu vi que eles praticam nicolaísmo, e o profeta diz, nicolaísmo e balanismo são dupla corrupção. Aí eu descobri que quando a gente começa a ler as mensagens do profeta e analisar, a gente vê que não é assim não. Não é um pastor que ordena outro. Não, é a igreja local que elege. Não é um pastor que envia outro, não. Se um pastor for enviado por outro, ele não é nem pastor. Por quê? Pega-se um grandão de uma regional, que diz que domina o regional. Haja visto que aqui na Paraíba tem um pastor que é pastor de 10 igrejas. Olha só. Ele domina o regional. Aí ele vai, tá precisando de um grupinho de pessoas, ele vai e envia um pastor para lá. Ora, está contrário. Pastor já nasce com o dom, chamado por Deus para aquilo,
Se tiver alguém para impor as mãos na cabeça dele ou não tiver, tanto faz, ele não vai deixar de ser pastor por causa disto. A imposição de irmãos é só um reconhecimento público, mas se não tiver, isso não faz diferença. Se Deus te chamou para ser um pastor, não faz diferença, você será. Você será um pastor. Então, aí envia para um canto, envia para o outro. Está contrário. Os anciões locais viram em Timóteo o dom e ordenaram ele e impuseram as mãos nele para ser o pastor, porque viram que nele havia o dom. A igreja local elegeu Timóteo. O profeta William Branham diz: Neville está aqui não é porque eu indiquei não, mas porque a igreja elegeu ele como pastor. É a igreja, gente. Então eu vi que era nicolaísmo puro, que a coisa estava contrária. E aí você sabe que dentro de igrejas tem sempre aqueles que estão inconformados, que querem ser pregadores sem ter chamado. Aí tinha um grupinho que tinha um que queria ser pregador aqui em Pedra Branca, sem ter chamado de nada. Sei lá, o pastorzinho ia comer pastel lá na casa dele, lá, e coxinha, e coisa, eu sei lá o que é que rolava lá. Não sei o que é que rolava. Também não vou conjecturar, mas foi desse aí, pastor indo na casa dele, que saiu a divisão. Porque eu chamei, mostrei para eles que estava errado, é nicolaísmo, mas aí eles foram e não aceitaram. Podendo ser humilde e dizer: tá bom, irmão Berg, eu estou retirando fora porque eu não fiz nada aqui, eu não construí nada aqui. Eu não construí nada. Mas foi quebrar a fraternidade. Botar outro tabernáculo para quebrar a fraternidade. E veja o que eu vou dizer para você aqui. O maior empecilho para nós pregarmos o evangelho para as pessoas de fora é este grupo que está aí. É um grupo cheio de ódio. A gente prega aqui o evangelho para uma pessoa, eles vão ali e botam um monte de mentira na cabeça das pessoas para que as pessoas não aceitem. Sabe? E produzindo ódio. Porque eles estão cheios de amargura. Amargura no coração. Estão cheios de amargura. Certo? E a raiz de amargura faz o que numa pessoa? Ela priva a pessoa do arrependimento, da graça e da cura. A raiz de amargura priva você de 3 coisas: do arrependimento, da graça e da cura. Haja vista que há local aí que tem 4 tabernáculos, meu Deus, quebrando a fraternidade. Deus chamou 4 pastores para aquela cidade? Claro que não. Esses são homens. Preste atenção numa coisa, que eu estou convicto em Deus. Estou convicto em Deus, que Deus tem um pastor local. É o pastor de toda aquela comunidade. Então veja só, eu estou convicto em Deus, que uma igreja que ora faz o Judas sair sem nem colocar ele para fora. Eu estou convicto de uma coisa, que existe pessoas que são ungidas e são colocadas no ministério por homens e não foram chamados por Deus. Preste atenção aqui no que eu vou dizer. Matias foi colocado no ministério por uma decisão da igreja. Antes da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo não havia descido ainda. E Matias foi posto no ministério. Existem muitos homens que estão postos no ministério sem ser a confirmação do Espírito Santo. Foi só a confirmação de homens. Porque homens grandes enviaram este outro para tal local. Eles foram postos no ministério por outro homem. Mas Paulo foi escolhido, foi colocado depois da descida do Espírito Santo. Olha, preste atenção. Antes da descida do Espírito Santo, não foi a escolha divina. Foi a escolha humana. E muitos deles estão no ministério por escolha humanas. Porque eles são submissos ao chefe, aos grandão.
Mas Paulo foi posto pela escolha divina. Escolha divina. Ele foi posto no ministério. Então veja só, olha. Denominação destrói a fraternidade, faz com que um fique contra o outro, um irmão fique contra o outro. Basta você ver que tem cidades aí que parece uma guerra. Uma guerra, eles estão brigando para ver quem tem mais membros. Não, aqui a gente não faz isso não, que a gente nem liga essas coisas, sabe? O que falar, o que mentir. Profeta William Branham disse assim, ó. Se você quebrar a influência de um homem sobre o outro, por exemplo, eu estou ali evangelizando uma pessoa, e eu vou e prego o plano de salvação para ele, mostro Cristo, mostro a palavra, mostro o batismo, mostro tudo. Aí vem um desses aí, desses grupos, e vem e diz que é mentira, que é isso, que é aquilo, que eu sou isso, aquilo. O William Branham diz, você pode quebrar a influência de um homem sobre outro homem. Não faça isso, que Deus vai te pedir conta. Deus vai te cobrar por isso, não sabe? Deus vai te cobrar. Então a gente nem liga o que eles dizem. O nosso intuito e propósito é levar o evangelho para as almas que não foram alcançadas. Ninguém está atrás de pessoas de outro tabernáculo, não. Isso é antiético. Isso é postura vulgar, sabe? Isso não é postura de um pastor. Está atrás de membros de outro tabernáculo. Não, isso não é postura. Vai atrás das almas que estão aí, que estão perdidas, que precisam ser alcançadas. Então, eles destroem a fraternidade, faz um irmão ficar contra o outro. Eles produzem ódio, porque o maior empecilho que a gente tem é esse próprio grupo da mensagem aí. Não é as denominações ali, é o próprio grupo. E são cheios de raiz de amargura. Estão amargurados. Eles saem da igreja e lá eles estão cheios de ódios contra você. Não faça isto. Isto te priva da graça, do arrependimento e da cura. Que Deus te ajude. Não se torne uma denominação. Denominação destrói a fraternidade, produz ódio e causa amargura. Que Deus te abençoe a compreender essas coisas. Eu não estou falando isto para denegrir ninguém, não. Só para mostrar para vocês a verdade. Você que tem seu grupinho local, que você conseguiu um grupinho local na labuta, sofrendo. Houve um tempo que eu trabalhava em 3 empregos para poder sustentar ali, ajudando de todos os lados, certo? Mas o que recebi em troca? Isto. Mas graças a Deus, isso é bíblico. Isso é bíblico e a gente tem que continuar firme. Você que tem seu grupinho aí, que você conseguiu na cidade, não chama um pastor desse para tomar de conta, não. Não chama não, que eles querem se perpetuar ali, dizendo que não tem pessoas para conduzir. Eles querem se perpetuar, levar os dízimos. Para isso eles são bons. Para dizer que o dízimo é do pastor. O irmão Branham disse, o dízimo é do pastor. Para isso eles são bons. Para dizer isso. Mas para viver o que o profeta ensinou, eles não vivem. Eles não vivem. Então que Deus te ajude a compreender estas coisas. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial. Nosso WhatsApp para contato é 986286747. Vem estar conosco. Vem estar conosco domingos e quartas às 19h30. Fica na paz do Senhor. Shalom.